Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo mais um vídeo aqui para vocês falando sobre o nosso Flamengo. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns motivos, e é um vídeo que eu já gostaria de ter falado com vocês. A gente está aguardando até, porque agora abriu, né, a janela de transferências, então fica ainda melhor. Quais são de fato as dificuldades, e algumas delas são muito pertinentes. Eu vou trazer aqui para vocês alguns desses motivos do Flamengo nessa janela, em especial nessa janela de transferências do futebol brasileiro. Eventualmente pode ter um motivo ou outro que vai se repetir de janelas anteriores, mas nessa em especial, nessa janela agora que está para se abrir de janeiro. Então chega junto, amigo rubro-negro, deixa o seu like, deixa sua curtida, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por essa força. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, aperta aí o inscrever-se, pois diariamente a gente vai falando sobre o nosso Flamengo, trazendo notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Inclusive, gosto sempre de enfatizar a vocês que notícias verdadeiras, né, informações verdadeiras, como por exemplo, o Pedro Zenit, que é o Pedro não sei o que lá, cara, tá só no boato de jornalista que tá querendo inventar notícia. Pois até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, dia 4 de janeiro, não tem nenhuma proposta do Zenit pro Pedro, zero, não tem nada. Absolutamente nada. É aquele negócio de querer plantar terror no torcedor do rubro-negro, pra ele ficar, caramba, proposta, apreensivo. Não tem nada, meu irmão. Não tem absolutamente nada, tá? Quando tiver de fato algo concreto, a gente traz por aqui. O que acontece, rapaziada? Janela agora abrindo, eu vou trazer aqui pra vocês, elencar aqui 3 motivos, tá? Que, na minha opinião, eles são muito pertinentes para uma dificuldade que o Flamengo vai ter nessa janela. Paralelo a isso, eu vou trazer falas do José Botto e passa pelo planejamento do Flamengo, tá? Tudo isso a gente vai trazer nesse vídeo aqui. Por exemplo, o José Botto, ele havia recentemente dito o seguinte, abre aspas, tá? Fala do José Botto. O mercado sul-americano é pequeno para a realidade e cultura do Flamengo. Não quer dizer que não haja jogadores com muito potencial no Brasil, Equador ou Argentina. Mas no Flamengo é preciso trazer jogadores prontos para jogar e para a pressão que pois influencia muito. Se não lidar bem com a pressão, vai ter dificuldades. Jogadores com mais experiência suportam isso melhor. Isso eu já falo aqui para vocês há muito tempo. Não é sobre BAP, não é sobre Botto, não é sobre gestão atual, não é sobre Flamengo 2025 e agora Flamengo 2026. Eu já falo isso há um tempo. O Flamengo quer jogador pronto, jogador preparado. Porque o Flamengo não contrata aquele jogador, talvez aquele jogador um pouco mais jovem e tal. Tá pronto? Não tá pronto. Isso passa por transição de atleta. O Flamengo, o próprio Flamengo tem como a sua política interna de margem de erro pequena, vamos conquistar todos os títulos possíveis e com isso não dar espaço para o atleta errar. Mas o atleta que custa tantos milhões, já experiente, erra. Aí o Flamengo pensa dessa seguinte forma, eu tô trazendo a realidade para vocês, tá? Se esse jogador, ele erra, imagina aquele então que tem muito menos experiência, que tem muito menos rodagem, então o Flamengo quer atleta pronto. Isso foi então verbalizado pelo José Botto. E atleta pronto custa mais caro, isso é um fato, né? Se você quiser trabalhar muito esse atleta vai ter uma precificação um pouco mais abaixo, mas ainda não é um dos motivos. Outro ponto, José Botto tá falando. Não quer dizer que não vamos buscar nenhum jogador de fora, mas vamos tentar, neste momento, trazer jogadores brasileiros. E aí tem 2 pontos. Trazer jogadores brasileiros que jogam fora do país e trazer jogadores brasileiros que já jogam aqui. E aí a gente diz, né, sobre essa questão do mercado brasileiro, que ela é complexa para o Flamengo, mais do que para outros clubes. Por isso que a gente vai tocar sobre esse assunto. Vamos lá. Como vocês sabem, o Flamengo tem muitos estrangeiros, ainda tem um projeto aí da CBF em curso, né, para que tenha uma diminuição de jogadores, de atletas, mas esse é um outro tema, para um outro momento. Mas agora, o Flamengo tem muitos jogadores estrangeiros e com isso o espaço ele não existe, né? Para o Flamengo trazer um jogador estrangeiro, ele vai precisar negociar, enfim, talvez seja o Vinha, esse jogador, né? Até no vídeo de ontem, só um parênteses, tá? Para quem não viu o vídeo de ontem, eu trouxe essa é uma proposta oficial, tá, do River Plate para o Vinha, que está conversando com o Flamengo, querendo esse empréstimo, e aí tudo vai encaminhando para uma obrigatoriedade de compra se o atleta conseguir atingir determinado número de jogos. Ainda não temos, tá? Vou trazer para vocês essa informação quando a gente tiver tudo certo. Quanto
jogos o River está querendo colocar nesse contrato, e aí ele teria que ser obrigado a comprar o Vinha para o Flamengo. O Flamengo fez isso numa renovação. Se eu não me engano, foi na temporada de 23. Se o Davi Luiz alcançasse determinado número de jogos, teria uma renovação automática. Se eu não me engano, era cerca de 25 jogos. Era o que ele conseguiria fazer no primeiro semestre, praticamente jogando só o Campeonato Carioca. É mais ou menos por aí, tá? Se o Vinha fizer determinado número de jogos, o River vai concluir. E aí, saindo o Vinha, tem um pouco mais de espaço. Flamengo, né? A gente sabe do interesse do Flamengo no John Arias, mas só que hoje tá longe. John Arias do Flamengo, mas de qualquer forma a gente sabe que tem aí essa possível, né, saída do Vinha. Mas de qualquer forma, o Flamengo mirando em atletas brasileiros, jogando lá de fora ou até mesmo jogam aqui no futebol brasileiro. E aí tem uma dificuldade, cara. E a gente precisa falar isso aqui. Inclusive, eu vou pegar, só para finalizar a opinião, a palavra do José Boto, e eu dou a minha opinião e a gente analisa esse fato. O próprio José Boto disse há algum tempo atrás, que o BAP deu uma ordem para não negociar nenhum jogador do Flamengo com clubes brasileiros. Claro que o motivo dessa fala do José Boto, dessa ordem do BAP, era sobre o critério, passava muito mais sobre o contexto de calote. Isso passava pelo Thiago Maia, na ocasião, né, o Internacional e tal. Só que os clubes brasileiros veem o Flamengo da seguinte forma: eu vendo esse meu jogador, mas para você eu não vou vender. Ou, se for para vender para você, eu vou vender por tal valor. E isso envolve 3 motivos. Prestem bem atenção. O primeiro deles, o Flamengo, como eu brinco, mas a gente acaba passando aqui pela brincadeira, mas é uma verdade. O Flamengo é visto no futebol brasileiro, envolvendo os outros clubes, como o gringo da praia. Então a primeira questão, o impeditivo é o valor. Se o Flamengo não atinge o valor da multa, e aí é uma multa, né, de rescisão de contrato, e aí não tem o que fazer, mas se é para negociar com qualquer clube, os caras vão colocar o valor mais acima porque vê o Flamengo como o gringo da praia. O gringo da praia não paga o valor do produto como o turista, né? Isso não paga, e não paga. O valor então o Flamengo é visto como o gringo da praia. Como a gente pode comprovar isso? O Caio Jorge, a negociação do Cruzeiro envolvendo o Flamengo é para gringo na praia. O Vitão, o Inter estava devendo o Flamengo. O Inter, em aspas, seria beneficiado porque ele não ia precisar. O Flamengo poderia tranquilamente manter essa dívida. Os juros iriam aumentar, multas iriam acontecer, até solicitações à FIFA poderiam ser alcançadas, mas o Inter vai dificultando. O goleiro Gabriel Brazão, que eu também trouxe ontem no nosso vídeo, o Flamengo está negociando, o Gabriel Brazão virou o Neuer na negociação, na precificação, ele virou o Neuer. É muito chato a gente falar de precificação de atleta, porque depois parece que a gente está colocando quanto vale, né? Quanto é o justo. Não, mas enfim, mas tá virando o Neuer, né, pelo preço que o Santos está pedindo, e vários outros jogadores, e não é só agora dessa janela. Mas nesta janela está muito claro, pois o Flamengo está dando indicativos que ele está querendo pegar jogadores importantes de outros clubes brasileiros. Por exemplo, o Marcos Antônio joga no São Paulo, hoje joga no São Paulo, mas ele pertence ali a Lazio. O Flamengo vai tentar fazer essa negociação direto com o São Paulo, porque o São Paulo vai exercer o direito que tem de comprar, ter essa preferência junto com a Lazio, mas o Flamengo também tem interesse. E aí os outros clubes falam, primeiro, bom, o Flamengo é o gringo da praia. O segundo, que eu acho que é a cara, é o suco do futebol brasileiro, que é o seguinte: o Flamengo é meu concorrente direto. Só que alguns clubes, eu acho que é plausível ter essa visão. Ora, por exemplo, pegando pela margem do Campeonato Brasileiro da temporada passada, tá? O Palmeiras vendeu um jogador para o Flamengo, ele ia falar, tô vendendo para um confronto direto, para um que ali disputa títulos, faz total sentido. Só que aqui no futebol brasileiro, vamos pegar aqui um exemplo de um outro time, um Bahia acha que o Flamengo é um concorrente direto dele. O Internacional acha que é um concorrente direto dele. Eu vou excluir, obviamente, os 3 clubes cariocas, né, rivais do Flamengo, mas os outros, o Grêmio acha que o Flamengo é um concorrente. Tipo, o Grêmio briga por uma coisa, o Flamengo briga por outra, mas na cultura do futebol brasileiro, onde os 12 clubes grandes acham que podem vencer campeonatos, eles colocam, obviamente, o Flamengo como o Flamengo ele é postulante a conquistar o título, e aí tem aquela cultura aqui no futebol brasileiro, que todo time briga por título,
e tem vários times grandes, aí todos brigam por título, eles acham que estão no mesmo brigando. E aí o Grêmio acha que não deve, o Inter acha que não deve, o Bahia acha que não deve, como qualquer um outro acha que não deve. Então tem essa cultura do torcedor de tal clube, ah não, pro Flamengo não, porque é o concorrente direto, porque a gente vai estar reforçando o rival, como se Flamengo e todos esses outros, a gente pode pegar vários, estivessem no mesmo, como disse o Bruno Henrique, né? No mesmo patamar. Vou trazer um exemplo para vocês. Qual a probabilidade, na opinião de vocês, não é sobre o atleta, tá? Eu estou falando sobre o método da contratação, da negociação, do Cruzeiro emprestar para o Flamengo um jogador que o Flamengo queira e ele pagar metade do salário desse jogador. Qual vocês acham que é a probabilidade disso acontecer hoje no Flamengo? É zero, correto? Isso acabou de acontecer com o Gabigol no Santos. O Santos queria o Gabigol, estava negociando com o Cruzeiro o Gabigol, só que o Santos falou, ora, é muito valor aqui para eu pagar. Cruzeiro, a proposta é essa. O Cruzeiro chegou e falou, eu pago metade. Qual é a possibilidade disso acontecer com o Flamengo, mesmo se tratando de um jogador que o clube que está negociando o atleta não tem interesse? O Cruzeiro não tinha interesse, o Gabigol falou, você acha que eles iam fazer isso alguma vez com o Flamengo? Não. E aí tem uma outra coisa. Pelo que o Flamengo hoje envolve, pela mídia que envolve o Flamengo, pela sua popularidade, pelo status que o Flamengo hoje está, por tudo que envolve hoje o Flamengo, a tal da inveja. A tal da inveja. E aí é aquela implicância, a pura implicância amadora que passa da arquibancada para a gestão, para os dirigentes, e o temor dos dirigentes em desagradar o seu torcedor, que está na mídia social, ou que eventualmente vai no estádio, ou sócio, de negociar. O Flamengo, e ainda bem, o Flamengo ele é o vilãozão do futebol brasileiro, ele é mal visto no futebol brasileiro. Então é aquilo, vai vender para o Flamengo? Não, eu prefiro perder dinheiro, mas vender para um outro clube, em aspas, né, um co-irmão, do que vender para o Flamengo. A realidade, ela é essa. E a gente vê, inclusive, matérias da imprensa, a própria forma com que a imprensa, ela reproduz essas matérias, ela opina sobre isso, sobretudo a imprensa paulista, tá? A imprensa 011, de vilanizar o Flamengo. Eles tratam dessa forma que, às vezes, é melhor o São Paulo vender um jogador para o Palmeiras do que o São Paulo vender para o Flamengo. Porque para vender, aí vocês sabem bem como é que é. Então, eu acho que esse carrossel que ele dificulta e ele vai dificultar bastante o Flamengo se caso ele queira promover nessa janela um mercado interno mais agressivo, mas ele vai ter muita dificuldade e, sobretudo, principalmente, a precificação. O mercado está superinflacionado e para o Flamengo ele é superinflacionado e ele precisa ser muito difícil para o Flamengo. Os clubes vão fazer isso. Então, assim, é um papo que eu já gostaria de trazer para vocês. A gente traz agora, porque eu acho que é o momento ideal, pois abrindo a janela de transferências, a gente vai passar muito por esses exemplos, embora, na minha opinião, a gente já tenha exemplos suficientes para balizar essa nossa opinião por aqui, beleza? Concorda? Não concorda? Dá o seu like, deixa o seu comentário. Eu lembro a vocês que todos esses produtos que passam aqui são camisas oficiais do Flamengo, todas originais. Você pode comprar com segurança e, claro, você comprando sabe que vai ajudar aqui diretamente, o nosso trabalho vai ajudar diretamente aqui o nosso canal, tá bom? Confira aí os produtos do Flamengo, grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!